lá então. Hoje nós vamos dar continuidade e também finalizar a nossa minissérie das 7 cartas de Jesus às igrejas da Ásia. As 7 marcas de uma igreja verdadeira, de uma igreja saudável. Eu peço que você abra comigo o livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 14, por favor. Apocalipse 3, 14. Peço que aqueles que encontrarem, por favor, se coloquem de pé em reverência à palavra do Senhor, para que nós possamos ler. Apocalipse 3, versículo 14. Carta à igreja em Laodiceia. Escreve ao anjo da igreja em Laodiceia: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente, antes fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque tu dizes: sou rico, tenho prosperado e nada me falta, mas não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Eu te aconselho que compres de mim ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, roupas brancas, para que te cubras e a vergonha da tua nudez não seja mostrada, e colírio, para que apliques sobre teus olhos e enxergues. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono com meu Pai. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Bendito Deus e Pai, a Ti rendemos graças e Te louvamos pela Tua santa palavra. Pedimos, Senhor, que nossos corações sejam ensináveis nessa noite. Te pedimos, Senhor, que nos ajude a colocar de lado tudo aquilo que está dentro dele, dos nossos corações, que diz que eu acho, eu tenho certeza, eu sou, porque nós nada somos sem Ti. Sem Ti nada podemos fazer. Senhor, e que no nosso coração venha brotar essa santa semente da Tua palavra, para que venha frutificar e venhamos a dar testemunho uns para os outros e também para o mundo de que somos Teus, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Você pode se assentar, por favor? Então, como falei no início, quem está chegando agora, essa é a 7ª pregação, portanto, a 7ª carta que Jesus escreve às igrejas no livro de Apocalipse. Como você sabe, Apocalipse significa revelação. E essa primeira parte, do capítulo 1 ao 3, é a primeira sessão das 7 sessões de Apocalipse, que Jesus escreve por meio de João, exilado na ilha de Pátimos, para a sua igreja. E a partir de então, a partir do capítulo 4, iniciam outras sessões, onde nós vemos o cumprir da vontade do Senhor, profeticamente falando, também para a igreja daquela época, mas até o dia em que Ele voltará. Quem tem curiosidade sobre isso, venha na matéria sobre escatologia de fundamentos. A gente vai falar um pouquinho mais. Mas como nós vimos, cada uma dessas 7 igrejas, elas têm uma marca importante. E são essas 7 marcas que nós temos enfatizado, que são marcas de uma igreja verdadeira. A primeira marca que nós vimos é a marca do amor. A carta à igreja de Éfeso, onde nela Jesus elogia as boas obras, elogia que eles rejeitam o mal, ele elogia também a perseverança e a paciência dos irmãos, mas ele critica o esfriamento e aconselha que a igreja volte ao primeiro amor pelas primeiras obras que eles tinham feito. Portanto, a primeira marca é o amor. A segunda marca que nós vimos foi o sofrimento.
Na carta que ele escreve à igreja de Esmirna, Jesus elogia a igreja por suportar o grande sofrimento que eles passavam. E ele não faz nenhuma crítica. E ele aconselha que eles permaneçam fiéis, mesmo em face da morte e da perseguição. Portanto, a marca é o sofrimento. A terceira marca é a verdade. Essa é a carta à igreja de Pérgamo, onde Jesus elogia a igreja por manter a fé e a confiança em Cristo, mas ele critica a igreja por tolerar imoralidade, idolatrias e heresias. E ele aconselha a igreja a se arrepender e voltar unicamente para a verdade. Portanto, essa marca importante de uma igreja saudável é a verdade. A quarta marca é a santidade. Quando ele escreve a carta à igreja de Tiatira, Jesus elogia a igreja pelo amor, pela fé, pela paciência, pelas boas obras e critica a igreja por tolerar a idolatria e imoralidade. E ele aconselha que eles sejam fiéis e busquem santidade, porque o julgamento está próximo. A quinta marca é a realidade. A carta à igreja de Sardes, Jesus elogia alguns que têm permanecido fiéis. Critica a igreja que se achava viva, mas para Cristo era morta. E aconselha que eles se arrependam, reconheçam a sua realidade espiritual e fortaleçam aqueles que ainda permanecem fiéis. A sexta marca, nós vimos na semana passada, na igreja de Filadélfia, é a oportunidade. Jesus elogia a igreja por permanecerem na fé, por obedecerem e honrarem o nome de Cristo. Jesus não faz nenhuma crítica à igreja de Filadélfia, mas ele recomenda que permaneçam fiéis, abraçando a oportunidade da salvação em Cristo e a oportunidade da pregação do Evangelho. E por fim nós chegamos na sétima marca de uma igreja verdadeira, que é a marca da dedicação. Nessa carta que nós lemos agora, à igreja de Laodiceia, nós veremos que Jesus não tece elogio nenhum. Ao contrário de Sardes, onde existia ainda alguns remanescentes, alguns que permaneciam fiéis. Aqui não há nenhum elogio por parte de Jesus. A igreja ela é criticada por ser morna e por não perceber que se encontra numa situação miserável. Jesus exige dessa igreja a marca da dedicação. Amém? Falando um pouquinho de Laodiceia, todas essas cidades ficavam muito perto uma das outras, quase que numa sequência, quase que de cima para baixo. E Laodiceia, curiosamente, é a última. Mas Laodiceia era um grande centro bancário, financeiro e comercial. Era uma cidade muito cheia de pessoas, cheia de dinheiro, cheia de milionários. E lá aconteciam muitas transações bancárias e comerciais. Só para nós termos uma ideia, por volta de 60, 61 depois de Cristo, houve um grande terremoto que destruiu quase toda a cidade de Laodiceia. E ela foi a única cidade que não pegou dinheiro emprestado do governo para se reconstruir. Ela se reconstruiu com dinheiro próprio, através das pessoas que moravam naquela cidade. Mas Laodiceia também, ela possuía uma grande indústria de tecidos, e ela produzia uma lã muito especial, uma lã muito suave, que era famosa no mundo inteiro. Vão captando as coisas. Eu estou vendo gente fazendo assim, ó. Riqueza, lã. Mas ela também era muito conhecida pela sua medicina e pelos seus remédios. Ela fabricava alguns remédios, um para o ouvido, mas o mais famoso era um colírio, que era conhecido no mundo inteiro e era inclusive exportado. Nós vemos a respeito de Laodiceia na primeira vez lá em Colossenses capítulo 4. Ela é a única vez onde ela é mencionada, onde Paulo cumprimenta os irmãos de Laodiceia e pede que a carta de Colossenses, a carta de Colossos, seja lida também em Laodiceia. Mas ele também pede que a carta de Laodiceia seja lida em Colosso.
ali no capítulo 4, você vai encontrar, de Colossenses, você vai encontrar essa referência. Contudo, a cidade que era rica, abastada, cheia de dinheiro, de milionários, a cidade que se orgulhava da sua riqueza, mas ela era cega diante da sua verdadeira pobreza. Infelizmente, ao invés da igreja influenciar a cidade moldou a igreja. A igreja havia perdido o seu vigor, havia perdido seus valores, a sua visão e a luz que há no meio dos crentes. A luz que há no meio da igreja havia se apagado para o mundo. E assim como nas demais cartas, Jesus inicia com as suas credenciais, quando ele diz: quem escreve essa carta é o Amém. Você sabe o que é Amém? Amém é que assim seja. É o assim seja de Deus. Porque Ele é a verdade, Ele fala a verdade e Ele testemunha da verdade. Mas Ele também é a testemunha fiel e verdadeira, que confirma todas as promessas que Deus nos faz. Inclusive, aqui um dia viria o Salvador que salvaria os pecadores dos seus pecados. E assim aconteceu. Ele é a testemunha fiel. Mas sobretudo Ele também é eterno. Ele é o Deus Filho, que existe desde a eternidade, que conhece todas as coisas, antes mesmo de serem criadas, como nós cantamos hoje. E Ele é Senhor sobre toda a criação. Esse Jesus era quem escrevia essa carta para os irmãos de Laodiceia. E nessa carta Jesus vai descrever a sua visão a respeito dessa igreja de Laodiceia. Ele faz um diagnóstico, ele faz um conselho e ele resgata a esperança dessa igreja por meio de uma promessa. O que nós vemos que é muito interessante, apesar de não ter elogio nenhum, ele ainda coloca esperança diante daqueles irmãos. Amém? Vamos falar então do diagnóstico. Você vai encontrar ali nos versículos 14 ao 17. O diagnóstico que Jesus faz é que a igreja de Laodiceia é morna. O primeiro ponto que ele vê é que era uma igreja sem fervor. Aquele que não poupou sua própria vida e se deu por nós, pecadores, na cruz do Calvário, se entregou por nós, por obediência ao Pai, fez tudo isso fervorosamente, em obediência ao Senhor, sendo perfeito em tudo que Ele fez. Por isso Cristo espera da sua igreja que ela seja intensa e dedicada da mesma forma como Ele foi. O que nós vemos que é interessante é que a igreja de Laodiceia ela não tinha problemas com heresias, nem problemas morais, né? De idolatrias, como nós vimos nas anteriores, nem problemas teológicos, nem com perseguições, nem nada. Ela não tinha nenhum dos problemas das igrejas anteriormente citadas, nas cartas anteriores. Mas faltava fervor, faltava vontade, faltava dedicação. Então Cristo fala para eles: vocês não são quentes nem frios, vocês são mornos. E eu estou a ponto de vomitá-los da minha boca. Por que Ele fala isso? Porque Laodiceia era abastecida por água de duas cidades. Uma chamada Hierápolis, outra Colosso. De Colosso desciam águas de uma geleira. A água era muito gelada. E ela chegava até Laodiceia por meio de um aqueduto. Em Hierápolis, a água era quente. Eram águas termais, com propriedades de cura. As pessoas iam para lá, assim como vão para cá, procurando águas quentes. Contudo, quando essa água se juntava e chegava até Laodiceia, ela chegava morna. Era um tipo de água morna, tipo mineral. E por isso que Jesus fala: estou a ponto de vomitá-la. As pessoas não conseguiam tomar aquela água pura. Tinha que tirar, esfriar um pouquinho, porque era intragável, imbebível. E por isso ele faz essa menção. Vocês não são frios nem quentes, vocês são mornos. Era uma igreja morna, sem fervor, superficial e cheia de religiosidade. Era uma igreja apática, acomodada, sem relevância, sem influência na cidade, sem influência nos demais irmãos com quem se relacionava na cidade.
Mas aí nós podemos nos perguntar, o que é fervor espiritual? Ah, mas eu sou tímido, tem que ser extrovertido. Não, não é disso que fala. Não é disso que a palavra está falando. As pessoas confundem também fervor com fanatismo. Isso é um outro problema. Fanatismo, meus irmãos, é um fervor irracional. É um emocionalismo, é um oba-oba, sem fundamento, sem razão, sem pensamento, sem discernimento. Isso é fanatismo, isso não é fervor. Não é o cara que vai para a igreja todo aloprado, não é isso também. Não é isso. Isso também é racional. Fervor, quando ele menciona nessa palavra, é uma dedicação completa, consciente e de coração para servir o Senhor, com vontade. Dr. Martin Lloyd Jones vai dizer que nós precisamos ter a luz na mente, na razão e fogo no coração. Que a verdade, a palavra de Deus é a lógica em chamas. Isso é fervor. Fervor é fazer as coisas com zelo. Fervor é fazer as coisas com interesse, com motivação para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus, como se fosse para o Senhor, mesmo que for para qualquer irmão. Como se fosse para o Senhor. Por isso Jesus chama essa igreja dos Laodicenses de morna, cheia de pessoas mornas. E o que são pessoas mornas? São pessoas que não têm entusiasmo pelas coisas de Deus. São pessoas que não se dedicam à oração e nem a estudar as Escrituras. Lembra do oba-oba, do racional? Então, são pessoas que são acomodadas e não procuram servir a Deus e servir aos irmãos. Quando Cristo diz para essa igreja, conheço as tuas obras, lembra que não tem elogio nenhum. É a mesma coisa como se ele estivesse dizendo, não há obra nenhuma. Não há nada. A igreja não tinha mais interesse de testemunhar de Cristo. A igreja não tinha mais interesse de ter uma vida dedicada ao Senhor. Ela perdeu o interesse de pregar o evangelho, de ensinar e defender as Escrituras e a sã doutrina da fé cristã. Ela perdeu esse interesse. Ela não se importava mais em fazer a obra de Deus. E para Cristo, uma igreja morna não tem valor. Ele prefere os fervorosos do que os indiferentes. Infelizmente, a igreja de Laodiceia, em vez de agradar o Senhor, de causar alegrias em Jesus, ela causava náuseas, ânsia de vômito. Essa era a realidade dessa igreja. Mas ela também era uma igreja orgulhosa. Os cristãos de Laodiceia pensavam assim, somos ricos, estamos bem de vida, nós temos tudo o que nós precisamos. Como se eles dissessem, nós já conquistamos tudo que nós podíamos conquistar, está tudo certo, está bom aqui, ninguém mexe, está uma delícia, ninguém sai nem entra, a gente não faz nem mais nem menos. No entanto, para Jesus, essa igreja que se achava rica era pobre. Porque a igreja de Laodiceia era fervorosa pelo dinheiro, mas era morna em seu amor por Cristo. Ela parecia muito mais com um clube, que se relacionava com todo mundo da cidade, era tudo por amenidades, não tinha problema nenhum. Mas a sua luz não brilhava mais para o mundo. Eles tinham conhecimento da palavra, mas não eram praticantes. Eles viviam de aparências. Eles se gabavam, como nós vimos ali, uma igreja orgulhosa, da sua autossuficiência. E eles acreditavam que não precisavam de mais nada. Está tudo bom, a gente já tem tudo. Mas eis o grande perigo da autossuficiência. E aqui eu vou falar, não do verbo, da condição em si, né? Da característica, mas da pessoa autossuficiente. O autossuficiente, ele tira Cristo do centro e se coloca no centro. O autossuficiente, ele não reconhece mais as suas fragilidades e as suas necessidades. Tudo está perfeito, está tudo bom. Eu sou bom, sou perfeito, está bom assim, ninguém mexe. O autossuficiente, ele acha que não depende mais de nada, nem de ninguém. O autossuficiente, ele se vangloria porque pensa que controla a sua vida. Esse é o raio-x dos irmãos de Laodiceia. O orgulho deles era tanto
que chegou ao ponto de a igreja ficar cega para a sua condição espiritual. Eles estavam tão focados no dinheiro que a sua fé, as suas obras, o seu amor e o serviço pelo Senhor se extinguiu, acabou. Por isso Jesus vem repreender eles logo depois. Ele vai falar no versículo 17: mas não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Infeliz porque eles desfrutavam das riquezas do mundo, mas não se deleitavam nas riquezas da graça de Deus. Sobre essa felicidade nas coisas do mundo, Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, 19: se a nossa esperança em Cristo se limita a essa vida, nós somos os mais infelizes dos homens. Mas Cristo também falou miserável. Miserável porque apesar de ter todo o dinheiro, de serem ricos, eles eram como mendigos espirituais, carentes da glória de Deus, da graça. Pobre, porque apesar da sua fortuna de dinheiro, eles não podiam comprar a sua salvação nem o perdão de pecados. Cego, porque não conseguiam enxergar a sua verdadeira pobreza espiritual. E nus, porque apesar das suas roupas caras e finas, que eram exportadas para todos os lugares, eles não podiam esconder a vergonha dos seus pecados. Infelizmente, nos dias de hoje, nós vemos muitas Laodiceias. Nem tão longe, nem tão perto. É realidade, meus irmãos. Se passa muito tempo evangelizando cristãos hoje em dia, porque não conhecem as Escrituras, porque não procuram entender. Mas nós vemos também muitas igrejas contaminadas pela maldita teologia da prosperidade, onde o negócio é ter dinheiro, é se dar bem. Deus nos criou para ter dinheiro, para se dar bem nessa vida. Igual os apóstolos, né? Todos eles morreram com carro importado e com uma lápide mais... Não. Não. Mas nós também vemos cristãos agindo como laodicenses. Leem a Bíblia, ofertam, oram, servem, mas com a motivação errada. Por religiosidade. Fazem porque tem que fazer, mas o coração não está no Senhor. O coração está nas coisas do dia a dia. O coração está na rotina, está em qualquer outro lugar, menos nas coisas do Senhor. Mas eu quero lembrar a todos que estão aqui, que nós fomos salvos pela graça, para a glória de Deus, para nos deleitarmos nele. Nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, por meio de Cristo e criados para as boas obras do Senhor. Mas quando nós não vivemos isso, quando nós perdemos a nossa paixão, o nosso fervor, nós provocamos náuseas no nosso Salvador. O verdadeiro cristão é aquele que serve a Cristo com o mesmo fervor, a mesma dedicação, a vontade com que Cristo, o servo sofredor, nos serviu na cruz. Essa é a medida do servir. Essa é a medida do fervor. Nada mais e nada menos. Nós não seremos perfeitos como Jesus, jamais. Contudo, esse é o nosso alvo. É para isso que nós somos chamados. É para isso que o Senhor trabalha nos nossos corações. Para nos transformar a cada dia mais o nosso caráter à semelhança de Cristo. E aí eu nos pergunto, para todos nós aqui, que tipo de igreja nós temos sido? Mas quando eu falo igreja, parece que nunca sou eu, né? A igreja, está falando de qual igreja? Então tá, que tipo de cristãos nós temos sido? Será que nós temos participado da obra com fervor? Será que nós temos servido com fervor? Será que nós andamos entorpecidos pelas coisas dessa vida? Ou de repente acomodados? Ou até mesmo indiferentes com as coisas do Senhor? Meus irmãos, há um abismo gigantesco entre ser cristão e achar que é cristão. Enorme. O verdadeiro cristão, ele está mais preocupado com as recompensas eternas
do que com a gratificação imediata das coisas dessa terra. Assim pensa o verdadeiro cristão. Buscai primeiro as coisas do alto, onde o Senhor está assentado. Assim pensa o verdadeiro cristão. E assim Jesus repreende só a igreja de Laodiceia e a nós também. Mas diante dessa repreensão, ele vem amorosamente e aconselha a igreja também. Algo maravilhoso aqui quando ele fala no versículo 18, quando ele diz, eu te aconselho. Ele acabou de fazer um raio-x terrível nessa igreja. E depois disso tudo ele fala, eu te aconselho. Veja, meus irmãos, Jesus é Deus, Criador de todas as coisas, eterno, glorioso, majestoso, soberano, o Rei do universo, todo-poderoso. Ele poderia simplesmente ordenar ao invés de pedir. Ele poderia simplesmente exigir obediência. Ele poderia simplesmente ter condenado, fulminado, queimado toda aquela igreja, mas ele não fez. Ele falou, apesar disso, Laodicenses, eu te aconselho. Eu te aconselho. Cheio de amor, cheio de paciência, o nosso Senhor vai lá e fala, carinhosamente, eu te aconselho. Ele dá oportunidade para esses crentes de Laodiceia e para nós hoje, quando somos arrogantes, de nos arrependermos. Eles são pobres, mas Jesus tem ouro. Eles são nus, mas Jesus tem roupas. Eles são cegos, mas Jesus tem o colírio para os olhos. Veja, ele está utilizando aqui uma linguagem comercial que eles conheciam bem. Né? Eles viviam de comprar e vender coisas. Ele fala, comprem de mim. Comprem de mim. Nós vemos isso lá uma vez em Isaías. Quando o Senhor diz assim, em Isaías 55:1, quando o Senhor fala, venham e comprem de mim vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Cristo chama esses irmãos de Laodiceia para que venham e comprem, mas Ele oferece tudo isso pela graça, gratuitamente. Ele fala, venham e comprem de mim ouro refinado. O que Ele quer dizer com isso? O ouro refinado é aquele que passa pelo fogo. Todas as impurezas são deixadas de lado. O ouro puro, a maior riqueza. Mas a verdadeira riqueza é o reino dos céus. A verdadeira riqueza é desfrutar da salvação na eternidade. E desse ouro refinado, provado pelo fogo, purificado por Cristo. Ouro que nós não pagamos nada. Ouro que é oferecido por Ele de graça, pela graça. Mas Ele também diz, venham e comprem de mim roupas brancas. Porque é Cristo quem lava os nossos pecados. E nos veste de alvas vestes e brancas vestes de justiça e de santidade pelo que Ele fez na cruz. Ele nos dá novas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro. E Ele lava toda a culpa dos nossos pecados. E essas vestes, nós não pagamos nada. Ele nos oferece pela graça, gratuitamente. Mas Ele também diz, comprem de mim colírio. Lembram do colírio? Que era exportado para o mundo inteiro? Aquele colírio, ele fazia com que as pessoas conseguissem enxergar as coisas que vinham à sua frente. Mas o colírio que Jesus oferece é o colírio que tira as escamas dos olhos, que liberta o crente, o cristão da sua cegueira espiritual para enxergar as verdades do reino. E desse colírio, nós não pagamos nada. São presentes gratuitos da maravilhosa graça do Senhor. Jesus está dizendo simplesmente assim, em outras palavras, não confiem em seu dinheiro, nas suas fábricas, nem na sua medicina. Pois somente eu posso acabar com a sua pobreza, cobrir a sua nudez e curar a sua cegueira. Em poucas palavras, traduzindo para a linguagem de hoje, ele diz, parem de rolar na lama da sua pobreza espiritual. Venha se deleitar nas riquezas da salvação pela graça. Portanto, nós precisamos cuidar para que as riquezas, os pensamentos,
e as coisas dessa terra não tomem lugar nos nossos corações. E nós não coloquemos isso no lugar de Cristo, porque foi isso que essa igreja fez. As riquezas dessa vida, as riquezas dessa terra, aquilo que eles podiam comprar, guardar, se tornaram mais importantes que o próprio Jesus e as coisas do reino. E depois de dar esse conselho para a igreja de Laodiceia, ele pacientemente ainda ensina o caminho. Ele fala assim, versículo 19: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Jesus aqui conclama a igreja a se arrepender antes que ele a vomite da sua boca, antes que ele a abandone definitivamente. E nos ensina algo essencial. Ele disciplina os que ama. Você vai encontrar isso várias vezes na Bíblia, em Provérbios, em Hebreus. Deus vai lá, eu disciplino, eu educo aqueles que eu amo. E só para desconstruir essa questão, pais, disciplina não é punição. Disciplina é correção. A disciplina é um ato de amor, porque Deus diz que Ele disciplina aqueles que Ele ama. E esse amor, essa disciplina, ela serve para conduzir ao arrependimento, para ficar mais fácil. Calvino vai dizer, toda disciplina é amor. O alvo da disciplina é a restauração do pecador, é tirá-lo do caminho que conduz à perdição e trazê-lo de volta para o caminho da salvação. Isso é disciplina, colocar de volta no trilho. Cristo nos chama, assim como chama os irmãos de Laodiceia, a nos arrependermos para que voltemos para Ele em amor. Porque Ele ama, Ele nos dá a oportunidade de recomeçar, assim como Ele fez com esses irmãos aqui. Porque Ele ama, Ele está disposto a perdoar. Apesar de tudo que eles fizeram, amorosamente Ele diz, eu te aconselho, vem cá, agora te arrepende, sê zeloso. Volta. Então primeiro Ele faz algo muito interessante aqui. Ele diz, Ele pede para entrar. Ainda assim, Ele podia chegar com os 2 pés na porta. Ou fulminar a igreja, mas Ele pede para entrar. Ele diz, eis que estou à porta e bato. No versículo 20. Aqui nós vemos a maior prova da degradação dessa igreja. Sabe por quê? A igreja achava que tinha tudo, mas a igreja não tinha Cristo. A igreja achava que tinha tudo, mas o Cristo, que é o Senhor da igreja, estava batendo do lado de fora. A igreja estava tão degradada e se achava tão cristã, mas Cristo não fazia parte daquela igreja. Mas o maior problema é que Cristo não só não fazia parte daquela igreja, mas também não estava mais nos corações daquelas pessoas. E apesar de tudo isso, depois de bater, Ele chama, e todo aquele que ouve a sua voz deve responder, assim como Ele pediu, em arrependimento e fé. Como é que isso acontece, meus irmãos? Como acontece? Ele cria a disposição nos corações dos eleitos. Ele dá um novo coração e coloca nesse coração o seu Espírito Santo. E o pecador regenerado pelo Espírito Santo, depois disso, quando ele entende que está em pecado, ele deve responder em arrependimento e em fé. E eis o chamado eficaz do Senhor. Não tem como fugir. Ele que faz tudo. Somente o Espírito Santo convence claramente o pecador do seu pecado e da sua miséria. Porque se não fosse assim, com a quantidade de dinheiro e tão bem de vida como eram os laodicenses, eles jamais iriam se arrepender. É impossível para um homem natural que vê as riquezas e as coisas naturais trocar essa riqueza e se humilhar debaixo da riqueza do Senhor. E dizer, eu renego todos esses tesouros da terra para servir a Ti, Senhor. Eu não me importo com essa riqueza, não preciso disso aqui, mas eu quero estar cheio de Ti.
É impossível para o homem natural. Somente aquele que é convencido pelo Espírito Santo pode fazer isso. E assim ele faz, educadamente, amorosamente, bate a porta. E aquele que tem o coração cheio do Espírito Santo, alcançado, regenerado, responde arrependimento e fé. Nós vemos aqui algo maravilhoso. Nós vemos a soberania de Deus em chamar e a responsabilidade do homem em responder. Só que ele só responde porque Deus quer. É Deus que faz tudo. O autor e o consumador. O autor e o consumador da nossa fé. Ele quem cria. Nós vemos a disposição do Pai sempre pronto a receber um filho arrependido, assim como nós vimos o filho pródigo. Isso é maravilhoso demais. Depois de toda essa repreensão, depois de todas essas palavras agressivas contra a igreja, ele ainda diz: eu te aconselho, vem para mim, eu estou batendo a porta agora, abre, eu quero cear contigo. Ser zeloso, te arrepende, volta para mim. Isso é maravilhoso demais. Mas nós vemos também que ele faz um outro chamado. Ele faz um chamado não só para abrir a porta do coração, a porta da igreja, mas ele faz um chamado para comunhão. Ele bate a porta, ele chama e convida para ter comunhão e cear com ele. Era muito normal naquela época a janta ser a principal das refeições. Era sempre a principal das refeições. E quem convidava naquela época, principalmente naquelas cidades, armava toda uma mesa, preparava tudo para receber as pessoas que convidava para cear. Mas aqui acontece um negócio muito sutil, que fala no final do versículo, que faz toda a diferença. Cristo assume o papel do dono da casa. Ele faz o seguinte, abre a porta, eu entrarei, tu cearás comigo e eu contigo. Não é só, estou aqui para jantar contigo, não, tu cearás comigo. Ele toma o papel de anfitrião na casa. Deixa eu entrar na tua casa e tu cearás comigo, é isso que ele está falando. Isso é maravilhoso demais. Ele bateu na porta e nos corações e bate até hoje, da mesma forma. Porque é o mesmo Cristo. O mesmo Cristo que fez isso com os laodicenses, faz isso nessa noite. Está fazendo agora, nesse momento. Ele bate a porta nos corações e nos convida para cear com Ele. Como Ele faz isso? De diversas maneiras. Diversas vezes. Pegar só o exemplo desse culto, Ele já iniciou pelo salmo de abertura, através da sua palavra, como Ele está fazendo agora também. Mas Ele pode utilizar não só um sermão, como uma pregação, uma leitura, um louvor, por vezes uma situação do dia a dia, uma pessoa qualquer, ou às vezes através de uma situação drástica, como um acidente ou uma tragédia, ou não. Ele continua batendo a porta. Ele continua batendo a porta. Até quando? Você pode se perguntar, até o dia que Ele voltar. Ele continua batendo a porta. Nós precisamos prestar mais atenção nas coisas do Senhor. Nós precisamos ouvir a sua voz. Ah, mas Deus não falou comigo. Abre a Bíblia, meu irmão. Eu fui no culto e Deus não falou comigo hoje. Não sou eu que estou falando aqui. Não, nunca é o pregador. A autoridade é na palavra do Senhor. É o próprio Evangelho sendo pregado. É Deus falando. O Evangelho é a palavra de Deus. Inspirado por Deus. Útil para o ensino, correção, repreensão. Para todas essas coisas. Jesus fala conosco o tempo todo. Inclusive quando você acorda de manhã, bota a cabeça para fora e vê aquele sol maravilhoso lá, aquilo é a criação do Senhor. A gente pode contemplar o Senhor em todas as coisas. Até essas coisas falam conosco. Quando nós sabemos da beleza da criação feita pelo nosso Pai. E aquele que Jesus bate, precisa ouvir, abrir o seu coração, se arrepender dos seus caminhos e voltar para Ele. E Ele diz, quem faz isso terá comunhão comigo e eu com Ele. O que Ele está dizendo para esses irmãos aqui? Se tu deres ouvido ao que eu estou te dizendo, bem blumenauense agora, né?
Se tu deres ouvido ao que eu estou te dizendo, eu vou ter em comunhão íntima contigo, daqui até a eternidade. É isso que ele fala. E após ensinar esse caminho do arrependimento, da verdadeira comunhão, ele anuncia o prêmio. Lá no final, como ele fez com todas as cartas, havia um prêmio. Já quero orientar você depois a ler o capítulo 4 em casa. Lá é o prêmio. Depois você lê. Não é agora, hein? Lá está o prêmio. Mas Jesus, no versículo 21 e 22, ele promete que aos vencedores, os cristãos de verdade, terão direito de se assentar com ele no trono. Assim como ele se assentou no trono de Deus, quando ele ressuscitou e subiu aos céus, ele nos convida para nos assentarmos junto com ele por toda a eternidade. Esse é o prêmio daquele que se arrepende dos seus caminhos e volta o seu coração para o Senhor. Aquele que ouve e abre terá comunhão com ele nessa vida, mas principalmente nas bodas do Cordeiro preparadas no céu para aqueles que o amam. Assim como ele mesmo que sofreu por nós, ressuscitou, está no trono com o Pai, assim nós também, aqueles que creem, estarão com eles por toda a eternidade. Essa, sim, é a maior riqueza. Esse é o verdadeiro tesouro. Essa é a riqueza e o tesouro que os irmãos de Laodiceia não estavam conseguindo enxergar. Esse é o tesouro, a firme esperança daqueles que creem no Senhor, sabendo que nós estaremos com Ele na eternidade. Que a nossa esperança não é para essa vida. Essa vida é só um lampejo das coisas que nós vemos. Nada se compara ao que nós veremos e viveremos na eternidade. Nada. Cabe a nós, aos filhos de Deus, sermos dedicados, fervorosos em servir o nosso Senhor, em toda boa obra, seja lá o que Ele for que pedir para nós fazermos. E confiarmos nele para fazer. Sabe por quê? Paulo sabia muito bem disso e falou em Atos 17, 28, porque dele somos, nele existimos e nele nos movemos. Nós somos dele, dependemos totalmente dele, sem dele nada nós podemos fazer. Em outras palavras, ele está dizendo aqui o seguinte: igreja, e eu falo para nós nessa noite, igreja, arrepende-te, muda. Eu estou te falando, estou batendo a porta. Se tu queres ter intimidade comigo, eu não quero que tu sejas morno. Eu quero que tu sejas fervoroso, comprometido, dedicado e atuante nas minhas obras. E que por isso, tu desfrutarás comigo e com meu Pai por toda a eternidade do reino dos céus. É isso que ele nos diz. E no final, como em todos os capítulos, ele fala: quem tem ouvidos espirituais para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem os ouvidos abertos pelo Espírito Santo, quem tem a cegueira rompida pelo colírio do Espírito Santo, quem tem as vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro, ouça o que o Espírito fala às igrejas e fala para nós hoje. Amém? Então nós vemos, aplicando finalmente, que a igreja de Laodiceia é um retrato de muitas igrejas e muitas pessoas que se acham cristãs, né? Infelizmente. A igreja de Laodiceia era uma igreja soberba, que pensava estar cheia de vida, mas na realidade ela estava perdida e necessitava de salvação. Porque eles eram abastados, eles pensavam que eram verdadeiros cristãos. Mas Jesus disse que eles eram mornos, que eram falsos. A vida cristã, meus irmãos, ela é marcada por essas 7 marcas que nós vimos. Ela é marcada por sofrimento, ela é marcada por perseguições, ela é marcada por realidade, por amor, por fidelidade, por santidade, mas também por dedicação. A vida cristã também é marcada por abnegação. Quando Cristo fala, né? Quem quiser vir após mim, tome sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me.
Ele está dizendo, negue-se a si mesmo. Não faça a sua vontade, faça a minha. Tome sua cruz e vem comigo. Em vez de nós nos conformarmos e juntarmos riquezas nesse mundo, que nós possamos acumular valores e virtudes nos céus, que são muito mais importantes. Essas coisas, esse amor pelo dinheiro, esse amor pelas coisas dessa terra, nós devemos fazer como Cristo falou que faria com os laodicenses. Nós devemos vomitar da nossa boca. Meus irmãos, eu preciso que você entenda que as riquezas, o dinheiro e as coisas dessa vida estão aqui para nós, para nos servir. E não nós servirmos a essas coisas. E graças a Deus, que o sucesso de um cristão não se traduz pela sua conta bancária. Um cristão verdadeiro é aquele que teme ao Senhor. Aquele que procura servir o Senhor na boa obra. Aquele que aplica o seu fruto, o fruto do Espírito, para os irmãos. Aquele que compartilha. Aquele que vive em comunhão intensamente e faz com dedicação. Faz tudo como se fosse para o Senhor. No seu trabalho, no seu lazer, nos seus estudos, na igreja, fora da igreja, em qualquer lugar. Nessa carta à igreja de Laodiceia, Cristo convoca a igreja. E convoca hoje também ao arrependimento. Mas Ele nos chama também à profunda comunhão com Ele. E aí eu falo para você nessa noite, se essa exposição falou contigo, falou no teu coração, se você tem vivido um cristianismo morno, Cristo bate a sua porta. Ele diz, eis que bato a sua porta. E assim como Ele falou para os irmãos de Laodiceia, Ele fala, arrepende-se de ser um cristão morno, nominal, um cristão de aparências. Arrependa-se de seu orgulho, da sua autonomia, da sua falta de fé. Que nós possamos trocar essa mornidão, essa indiferença, por uma vida de zelo, de serviço, dedicado em amor aos irmãos e a Cristo. Que nós possamos nos alegrar no Senhor. Que nós possamos ouvir a voz do Senhor. Que nós possamos nos dedicar ao Senhor, aos irmãos e às boas obras. Meu irmão, se mova. Sai da inércia. Sai do comodismo. Se o Espírito Santo tem falado contigo, levanta. Reage. Não seja morno. Não seja frouxo. O Senhor não verteu o seu sangue precioso para nós sermos indiferentes. Eu quero que você entenda isso. Se só isso nós entendermos, já é o suficiente. Ele nos chama para servir, e servir com alegria e dedicação, assim como Ele serviu ao Pai, em tudo e em perfeição. Saia do seu lugar. Não esqueça de algo muito importante. Esses irmãos aqui também iam ao culto todo domingo. Liam a palavra, oravam, ofertavam, dizimavam, faziam tudo, mas o coração deles não estava nas coisas de Deus. Portanto, serve para nós. A mesma mensagem de Laodiceia serve hoje para nós. Onde está o nosso coração? Não sejamos como esses irmãos, os laodicenses. Não sejamos mornos, porque ser morno é ser imprestável. Infelizmente, para que você saiba, a igreja de Laodiceia não deu ouvidos a essa carta. A igreja, assim como a cidade, acabou em ruínas. Esse foi o destino da igreja de Laodiceia. Não há mais igreja em Laodiceia. Concluindo, uma igreja que não vê o sofrimento do próximo está cega. Uma igreja que não se compadece, que não tem compaixão, que não chora com os que choram, que não se alegra com os que se alegram, que não estende o ombro para aqueles que precisam, dentro e fora, para crentes ou não crentes, está cega. Uma igreja que só valoriza o dinheiro, está pobre espiritualmente. E se a igreja não busca santidade, separação, ser cada dia mais parecida com Cristo, ela está nua diante de Deus. Dessas igrejas, Jesus está do lado de fora.
Infelizmente. E como eu falei antes, é uma realidade, infelizmente, uma realidade gigantesca no mundo inteiro e aqui perto de nós, inclusive. Nós temos inúmeras igrejas cristãs vazias de Cristo. Inúmeras pessoas que se dizem cristãs, cujo coração não está em Cristo. E essa é a realidade em que infelizmente acontece. Cabe a nós despertarmos essas pessoas. Levarmos essa preciosa mensagem da cruz de Cristo, do Evangelho, até essas pessoas e dizermos as mesmas coisas. Reage. Não foi para isso que Jesus te salvou. Não foi para ser medíocre assim, frouxo, acomodado. Não foi para isso. O teólogo J.B. Phillips escreveu uma frase sobre essa igreja que eu achei maravilhosa e eu vou ler para vocês como uma aplicação e conclusão final. Ele diz assim: meus irmãos, com os olhos bem abertos para as misericórdias de Deus, eu lhes imploro que num ato de adoração inteligente, entreguemos-lhes seus corpos como sacrifício vivo, dedicado a Ele e por Ele aceitável. E ele fala mais, ele fala o seguinte: não permitam que o mundo ao redor os force a se encaixarem em seus moldes, mas deixem que Deus os recrie, de maneira que seu estado mental seja completamente transformado. Assim, com o nosso estado mental e o nosso coração totalmente transformado, assim, vocês demonstrarão na prática que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Amém? Convido a todos a se levantarem, por favor. Vamos orar.